presidente Jair Bolsonaro participou da abertura do 32º Congresso Nacional da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Em seu discurso, Bolsonaro lembrou que a economia estava começando a decolar quando surgiu a pandemia e que o pânico foi potencializado pela imprensa, pressionando governadores a exagerar nas medidas restritivas. O presidente ressaltou que a economia não foi destruída graças aos esforços do governo federal e também à determinação dos empresários. Bolsonaro disse que o governo vai continuar fazendo tudo o que estiver ao seu alcance para preservar empregos e apelou por um retorno à normalidade. Assista. Prezados Paulo Somuc, Paulo Nonaka, senhora Rosana Oliveira, meu companheiro do Senado Eduardo Gomes, ministro Marcelo Álvares, Rogério Marinho e o senhor Paco Brito, vice-governador. Obrigado pelo convite. Me sinto muito honrado de estar aqui. Estou fazendo aquilo que é a minha obrigação. Sempre tenho falado com meus ministros que nós temos que nos antecipar a problemas e não esperar acontecer para depois tomar uma providência. O Paulo aqui, quem o apresentou para mim foi o Rogério Marinho. E deu boas referências, acredite. E uma conversa rápida ali, fomos conversar com o Paulo Guedes. E eu sempre, aprendi desde cedo, antes de tomar uma decisão, elogiar ou criticar, se colocar no lugar daquela pessoa. Então me coloquei no seu lugar e senti sinceridade no que você falava e tínhamos que buscar solução. Afinal de contas, todos nós estamos no mesmo barco. E se a economia vai mal, pode ter certeza que o Brasil todo vai mal. O ano passado estávamos praticamente voando na economia, começando a decolar na economia, até que apareceu esse tal desse vírus aí, que foi potencializado pela grande parte da mídia e ela levou um pânico junto à população. E eu confesso, eu vi governador sendo pressionado pela população, que o estado vizinho havia fechado tudo e não havia fechado nada ainda. Então, com esse pânico todo da população, acredito que alguns governadores foram além do necessário para aquele momento, que o objetivo de achatar a curva não é evitar que eu, ou o Paulo, ou algum dos senhores pegasse o vírus, era evitar que pegasse o vírus quase que de forma simultânea. Todos nós pegaríamos. E onde eu falei, não adianta correr, nós temos que enfrentar, poxa. Eu não sei que geração é a nossa, não a nossa, que eu estou com 65, essa mais jovem que está aí, que não enfrenta os problemas. É igual numa guerra. Se você ficar dentro da toca, tu vai morrer. Você vai ter que atirar. E nós tínhamos que enfrentar o vírus. Bem, veio a decisão do Supremo, onde, para mim, chefe de executivo, cabia basicamente recursos e meios para estados e municípios enfrentar a tal da pandemia. Comecei a estudar a questão da pandemia, conversei com norte-americanos, junto com o FDA americano, estavam lá usando a cloroquina, comecei a estudar por que na China quase ninguém morreu. Se bem que nós sabemos que os números de lá muitas vezes não refletem a realidade. Mas se levasse em conta o tamanho da China, com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, mesmo escondendo alguns números, alguma coisa apareceria, porque teria que ser uma morte de alguns milhões de pessoas rapidamente. Vou ver na África, por que na África não, basicamente, quase ninguém morre lá, não temos notícia. E eu apostei na hidroxicloroquina. Apostei, mas obviamente, com o MES do meu lado, com pessoas que não estavam preocupadas com sua biografia. A preocupação era em salvar vidas. E, logicamente, eu comecei a pregar isso no Brasil, a dar exemplo. E comecei a andar no meio do povo. Olha, eu sou general, eu tenho que estar no meio da tropa. Eu não posso ficar numa redoma de vidro, vendo o povo lá atrás enfrentando um problema e eu não sentindo esse problema do lado deles. Fui muito criticado por isso, falava constantemente, desde março. Como agora o OMS também reconhece, através do seu diretor-geral, dizendo que vida e economia não podem ser dissociados. Parabéns!
5 meses depois, uma pessoa que é militar, não tem nada a ver com a medicina, já havia falado. Né? Também assisti há pouco, né, ele falar que, mesmo vindo a vacina, nós teremos que aprender a conviver com o Covid-19. É óbvio, essas coisas quando vêm, você não tem como erradicar, né, pelo que parece, né, de forma definitiva, com todos os meios que a medicina se apresenta para nós. Mas, uma coisa é certa, o senhor sabe disso. Né? A falta de emprego leva à depressão e leva a mortes. E o efeito colateral dessas medidas de fechem tudo, né, de forma quase que irracional, por parte de alguns chefes de executivo, tem levado a isso. Há pouco tive uma cidade mineira, que não estava comigo não, e fui num posto da Polícia Rodoviária Federal. E lá a superintendente me disse que o número de mortes na pista, né, de suicídios, havia sido multiplicado por 3. Logicamente que eu não podia me dizer a causa do suicídio, mas simplesmente que multiplicou-se por 3. Com toda certeza, a depressão. Um chefe de família, quando perde seu emprego, tem filhos, tem esposa, ou esposa tem marido, tem emprego e perdeu, e vê que não tem nem como ir catar latinha na rua, porque os informais foram os primeiros a ser atingidos. Em torno de 40 mil milhões de informais, segundo a OIT, perderam, né, na América do Sul 80% do seu poder aquisitivo. E vamos lá, então nós tínhamos, né, vendo tudo isso, né, com a presença do Paulo, buscar o xará dele, o Paulo Guedes, e buscar alternativa para isso. Quando apareceu então aquela primeira medida provisória, para atender aí a todos, né, na sociedade, entre eles aqui o pessoal de bares e restaurantes. E dizer uma coisa para os senhores, meu primeiro emprego, sem carteira assinada, obviamente, tinha 10 anos de idade. Foi no bar do seu Ricardo, em 7 Barras, Vale do Ribeira. Eu estudava de manhã e à tarde, né, para as 2 da tarde até umas 6, 7 da noite, tinha pouca gente no bar, né, a galera que gosta de uma birita chega um pouquinho mais tarde, né, e eu trabalhava ali com ele, que meu pai me botou lá. E bons tempos, né, onde menor podia trabalhar. Hoje ele pode fazer tudo, menos trabalhar. Tá? Inclusive, não tem problema nenhum. Tá? Bem, dizer aos senhores então, o governo fez sua parte, né, inspirado aqui pelo Paulo, pelo Rogério, algo bastante útil. Acredito que nós tenhamos evitado aí a perda de muitos empregos. Apresentou-se o auxílio emergencial por 3 meses, já prorrogamos por mais 2, acaba esse mês, e nós pretendemos prorrogar, né, até o final do ano, não com esse valor que está aí, que pode até ser pouco para quem recebe, mas é muito para quem paga. Quem paga somos todos nós. E não é dinheiro que o governo tem. Isso vem de endividamento. Tá? Então nós estamos negociando. Hoje teve mais uma reunião com a equipe econômica. Eu acho que o Carlos da Costa não estava lá. Tinha outro colega teu lá. E demos mais um passo no tocante a isso aí, porque acreditamos, né, nós acreditamos que teremos mais um endividamento, não na ordem de 50 bilhões por mês, como é esse auxílio emergencial no momento R$600, mas diminuir um pouco esse valor para ver se a economia pega. Nós temos que pegar, a economia tem que pegar. E aqui eu louvo aí a determinação, o empenho, a dedicação dos senhores em buscar, né, meios para que não se feche de forma definitiva o setor de vocês. Sei bem que na ordem de 30% perdeu. E é duro, realmente, fechar estabelecimentos comerciais. Tá certo? E nós vamos continuar fazendo o possível, tudo que tiver ao nosso alcance, com essa maravilhosa equipe econômica que temos aqui. Estava lá o Carlos, o Valderi, teu colega lá nessa reunião, bem como o Bianco. Tá o Bianco? Fala, Bianco, tudo bem? Outras coisas foram discutidas, né? E logicamente não batemos o martelo ainda. A gente espera que até sexta-feira seja quase tudo já definido, para nós darmos mais uma ajuda que é obrigação nossa, né? Não é favor, não, é obrigação nossa ajudar o Brasil a sair da crise que ainda temos, né? E venhamos então a voltar à normalidade. O mês de julho agora, o CAGED diz que entre demitidos e admitidos tivemos um saldo de 130 mil. Isso é muito bom, tá? Em parte impulsionado pelo auxílio emergencial, sabemos isso,
Tá? Mas, por outro lado, dinheiro demais no mercado, papel demais, todo o papel que nós tínhamos foi colocado no mercado. Por isso que criou-se a nota de R$200, que alguns ficam falando aí coisas, né, que não tem nada a ver. Os R$200 é porque não temos mais papel. Tá? Mas papel demais no mercado leva à inflação. Isso aí é o pior mal que pode existir. E nós estamos investindo, sim, mais em criação de empregos, que esse emprego é o melhor projeto social que podemos ter. Se bem que reconhecemos também que a nossa mão de obra, né, em parte, né, não tem uma boa formação. E a dificuldade do emprego é muito grande. Mas nós devemos perseguir esse objetivo, né, contando com vocês. Sabemos que não é fácil a ação de vocês, tá certo? Mas contando com vocês para que nós venhamos, então, a conseguir o mais rápido possível a normalidade, porque isso interessa a todos nós, e todos nós somos patriotas, somos brasileiros, né? Hoje aí lembramos Caxias, tá certo? Ele também disse uma frase bacana, né, que for brasileiros, sigam-me, né? E vamos conseguir sair dessa situação, e acredito, pelo que eu tenho ouvido, que entre o mundo todo, nós não podemos até não ser o primeiro, mas somos um dos primeiros países que melhor enfrentou essa crise que agora estamos vendo, né? Apesar dos 115 mil mortes. A gente vê muito vídeo, a gente vê na internet que chega de pessoas sérias dizendo que, olha, meu pai, meu avô não morreu de Covid, foi outro assunto, mas botaram o Covid lá. Eu não sei qual é a intenção de se fazer isso, né? Eu poderia até sabê-la, mas não quero comentar aqui para evitar polêmica, né? Nós lamentamos as 115 mil mortes, bem como outras milhares de mortes por outras causas que existem no Brasil. Mas, meus senhores e minhas senhoras, muito obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. Foi Deus que me colocou aqui, por 2 momentos, né, pela minha vida, em Juiz de Fora, em setembro do ano retrasado, bem como uma eleição onde parece que não tínhamos nada para ganhar e acabou acontecendo. Eu costumo dizer uma coisa, né? Eu tenho certeza de uma coisa, entre os demais candidatos com chance, né, eu era diferente, para o bem ou para o mal, era diferente, né? E acabei chegando. Agora imaginem se outro que concorreu comigo no segundo turno, caso tivesse chegado. Caso, então, ele chegando, tivesse um comportamento semelhante aos governadores do seu partido. Como é que o Brasil não estaria hoje em dia? Então, agradeço a Deus pelo momento e por essa missão de estar à frente aí da República, né? Conduzindo os destinos do nosso querido Brasil. Muito obrigado a todos.